Nos vídeos anteriores eu falei dos signos interceptados. Recomendo você dar uma olhada. Se você não entendeu, você deixa o comentário que eu respondo. O que você não entendeu, que eu puder explicar, né? Porque às vezes explicar por comentário é mais difícil do que explicar por vídeo. Eu não sei explicar as coisas com poucas palavras, fazer vídeo curtinho de 1 minuto. Eu tento, mas não consigo porque são muitas coisas. São muitos questionamentos, as pessoas continuam perguntando as mesmas coisas. Você pode responder 1000 vezes. Tem pessoas que eu faço mapa, já fiz o mapa dela várias vezes e ela continua perguntando as mesmas coisas. Nesse eu quero falar sobre sucesso e riqueza. Tem esse livro aqui, Os Signos do Sucesso, né? É um signo que eu recomendo você que gosta de astrologia, que pesquisa, que é astrólogo, a ler. Esse livro é de Marlene Massini Hadges, acho que é esse o nome, da editora Pensamento. Você procurando aí na internet o signo do sucesso, editora Pensamento, você vai encontrar. Não sei pronunciar bem o nome dela, mas é um livro que tem muito conteúdo, ó. Fala muito sobre sucesso e tal, explica, né, o que é sucesso. Muita gente pensa que sucesso é só ter dinheiro ou ter fama, mas você ter uma família boa é um sucesso na vida também. Enfim, você fazer o que gosta é sucesso na vida. Mas eu citei aqui que tem pessoas que trabalham com a tal astrologia financeira e vocacional. E eles dão sempre as mesmas dicas clichês. Eles dizem que vão fazer você resolver os nós e tal, falando mais de comportamento, que a culpa é sua. Quem trabalha com astrologia de finanças e sucesso, astrologia financeira, vai muito pelaquela parte da meritocracia. Ah, a culpa é sua, é por causa de família, é porque você aprendeu isso com sua mãe e tal. E não é bem assim. Em parte sim, mas não é bem assim que você vai conseguir resolver sozinho. Às vezes você tem um trauma kármico, você vai precisar de auxílio espiritual, você vai precisar de rituais, você vai precisar de alguma coisa para quebrar aquela maldição familiar. Existe sim karma e maldição familiar. E quando se fala em finanças, as pessoas perguntam muito sobre finanças, você vê nos podcasts os astrólogos respondendo, mesmo esses tradicionalistas, eles vão dizer: ah, é o triângulo da Terra. A casa 2, a casa 6, a casa 10. Finanças, trabalho, profissão. E não é bem assim. O segredo do sucesso está na casa 4 e na casa 10, que é tradição familiar, herança kármica. Esse eixo é o eixo mais importante. E a relação dele com o Sol, com a Lua e com o ascendente, que é uma outra parte, vamos dizer assim, cardinal do mapa, é que vai determinar o sucesso de uma pessoa. As pessoas que têm herança cultural, espiritual, que vem de uma família que deu uma boa herança espiritual para você, uma boa base, que lhe formou como cidadão, como pessoa, uma alma nobre, vai ter mais sucesso na vida. E nessa parte, quem estuda com astrologia vocacional até tem que razão, só que eles ensinam de uma outra forma, falando de meritocracia. E não é nem tanto meritocracia como dependendo apenas exclusivamente de você. Não vá com esse papo de coach, desses astrólogos coach, que você pode resolver, pode desatar os nós, seguindo os conselhos deles. Não é assim, às vezes os nós são muito bem dados. É uma maldição familiar, é um karma que você não fez sozinho, e jogaram dentro dele. Porque os espiritualistas, os kardecistas, enfim, pessoas que trabalham com karma, eles querem fazer acreditar que o karma é apenas um problema seu, que foi você que conquistou. Não, 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 não. Você está vendo agora a guerra do Irã com os Estados Unidos. Quem está lá não tem nada a ver. Está no meio de uma guerra, teve a casa bombardeada, está tendo que fugir, está virando migrante, está perdendo tudo. Ele não fez nada, coitado. Ele estava lá sofrendo com um regime autoritário, aí vem um outro regime mais autoritário ainda, bombardeando, matando todo mundo, e ele foi tragado para esse karma, que é uma herança cultural do seu país. Você não herda karma e cultura apenas da sua família,
materna, da sua família biológica, não. Você herda também do seu país. Se acontecer um grande terremoto onde você está, a sua casa for destruída, não foi você que chamou aquele karma. Ah, mas você está ali porque você devia estar por causa do seu karma. Não. Tem coisas que acontecem na nossa revelia que a gente não procurou, não tem como se defender e não fez por onde está ali. Simplesmente está ali porque o universo está em movimento e coisas acontecem. E às vezes você é pego de forma aleatória. Tem a força do destino, do livre-arbítrio e do acaso. Tem forças por acaso. Você pega o seu carro de manhã e você... Aí eu vou para o trabalho. Chega lá num cruzamento, alguém bateu o carro, tem um engarrafamento, você tem que ficar parado esperando se resolver. Então não depende só de você. E a casa 4, ela não é apenas o que a astrologia diz, de momentâneo ali de herança familiar, nem a 10 só tem a ver com a sua meta profissional. Ela tem a ver com a sua meta existencial, a casa 10, e a casa 4 tem a ver com a sua herança cultural também, de onde você está, do país que você está. Quem nasce num país bom, ele vai ter mais chance de ter sucesso. Quem nasce na Suíça, por exemplo, quem nasce no Haiti, quem nasce no Afeganistão vai ter um destino mais ruim. Então, é muito importante você começar o mapa para ver a questão de sucesso pela casa 10 e casa 4. Primeiro, para saber se onde você nasceu é um lugar bom para você continuar morando. Segundo, se muita coisa que você tem passa na vida de ruim, não é uma coisa que veio da sua família. Uma família envolvida com coisas ruins, com política, com ideologias ruins, e a gente vê esse extremismo político que quem é negacionista, ou seja, de extrema esquerda, extrema direita, vai passando isso para os filhos, né? Então tudo tem a ver com esse eixo da casa 4, casa 10. Se ele for ruim, não importa se você tem uma casa 2 boa, uma casa 6 boa, porque se o eixo principal, que é o eixo de missão, que é o eixo de ação, for ruim, ele dificulta todo o resto. Você pode ter um ascendente bom, mas se você tiver uma casa 4 ruim, o seu ascendente será fraco. Se você tem, por exemplo, um ascendente que diz que você é um gênio da computação, como você vai ser um gênio da computação se você nasce numa família pobre, que não lhe deu estudo, que você mora no meio do mato, você não tem como ir para a cidade, e mesmo que você vá, sem apoio familiar, sem nada, vai ser muito mais difícil. O apoio familiar é muito importante. Eu vejo filósofos dizendo que a família atrapalha, os pais atrapalham e tal. Não, os pais ajudam. Os pais podem lhe dar um bom estudo, podem lhe dar um bom conceito moral, pode moldar o seu caráter para melhor ou para pior. Então, a casa 4 é uma parte importante do mapa e ela está muito ligada à Lua. E aí você tem que avaliar o signo da sua casa 4, mas sempre conectá-la à Lua. Como a Lua se conecta com o regente desse signo, como a Lua se conecta à cúspide desse signo, como a Lua age quando passa nesse signo, que setores ela toca e, simultaneamente, o regente desses setores, como eles agem em relação ao seu ascendente, em relação ao seu planeta da fortuna, em relação ao seu planeta do meio do céu, que rege o meio do céu. Então, esse eixo, casa 4 e casa 10, é o eixo mais importante para saber se você vai ter sucesso na vida ou não. Quando você analisa o mapa do Elon Musk, que você vê, não parece ser um signo do cara que se tornou o mais rico do mundo, trilionário hoje, dono do setor de tecnologia, cara que se destacou aí, que influenciou até a política americana nos últimos tempos, ajudou a eleger o Donald Trump. Você vai ver lá Câncer no ascendente, uma configuração ali entre Mercúrio e Lua, mas o que tem a ver mais ali é o eixo Libra-Áries, casa 10, casa 4, né? Que dá impulsividade, iniciativa, que faz ele ser pioneiro, casa 10, casa 4, que faz ele conseguir. E Libra, lá no fundo do céu, que deu essa bênção a ele familiar, a herança.
herança. Ele é bilionário hoje porque teve herança, ele estudou em boas escolas, enfim, ele teve uma base de vida. Pais e avós que tinham minas de diamante e tal. Esse é o setor mais importante para saber se uma pessoa veio para ter sucesso ou não. E aí tem as escolhas, claro. Pessoas que nascem com uma boa herança, joga tudo fora. Outro que nasce pobre e consegue superar isso, com dificuldade, mas consegue superar. Aí vai do que ele consegue para superar aquilo, porque toda a dificuldade que o cosmos lhe dá, ele dá um benefício para você superar aquela dificuldade. É o ditado popular: Deus dá o frio conforme a coberta. Se tem problemas kármicos, ele vai lhe dar um dom espiritual para você superar aquele problema kármico. Se o seu problema é na terra natal, ele vai lhe apontar que uma terra num outro lugar é melhor e ele vai lhe dar um talento para você se virar lá. Então, o importante é você descobrir qual é esse talento, a hora de mudar e como se afastar daquele setor ruim. Então, para finalizar, não é só luz e sombra, esse sistema binário, todo mundo tem luz e sombra. Tem pessoas que têm muita luz e pouquinha sombra, porque tem que ter. Tem gente que tem muita masculinidade no mapa e pouquinha feminilidade. Tem gente que tem muita sombra, muita escuridão e pouca luz. E aí vai ter muito mais trabalho para desenvolver essa luz. Mas todo mundo tem a mônada, tem, né, dentro de si a chama divina que veio lá do Criador e só tem que acender, fazê-la expandir. E é por isso que o Sol, que é a faísca da vida, como disse Alice Grene, é o planeta mais importante do mapa. Aquela tabela do Doroteu de Sidônio, tem um planeta aqui mais importante que o Sol. Nenhum é mais importante que o Sol, mesmo quando ele está fraco. Ele é o ponto mais importante do mapa, é a partir dele que você faz a leitura. E esse setor aí, 4 e 10, você verifica como a Lua age nele e que tipo de iluminação o Sol dá a ele para saber como é o seu sucesso, como deveria ser e como superar os fracassos apontados na sua carta natal.